Infelizmente, tem aparecido falsos evangelhos. O diabo está por trás, enganando homens, fazendo com que homens venham seguir caminhos errados, heresias, que os homens venham distorcer a palavra de Deus. O diabo está por trás. O diabo usa homens vazios de Deus para enganar você, para fazer com que você siga caminhos errados. Então, infelizmente, tem falsos pastores, falsos pregadores e falsos profetas. Como a gente sabe diferenciar a diferença entre o verdadeiro e o falso? É a palavra. Se ele ensinar para você algo que não está contido na palavra de Deus, que não tem base bíblica, que não está alicerçado em Jesus, é do diabo. Então, qualquer coisa que alguém venha lhe ensinar acerca da palavra de Deus, que não está contida na palavra, você considere como heresia. Heresia é uma distorção, uma falsificação, uma adulteração quanto à verdade contida na palavra de Deus. Amém? Então, o propósito de Jesus se ter feito carne e homem habitar dentro de nós, não é para enriquecer você, não é para dar saúde para você, não é para fazer de você uma pessoa próspera. Não, nada disso. Jesus não veio enriquecer você. Ele veio salvar você do pecado, da morte, do inferno eterno. Então Jesus veio fazer o seguinte: livro do profeta messiânico Isaías, do capítulo 61, versículo 1 em diante, diz assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me enviou. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os tristes. Amém? Glória a Deus. Então Jesus veio curar a alma do homem, veio sarar a alma do homem, veio colocar o homem de pé diante de Deus Pai, veio levantar a moral do homem, colocar o homem de pé diante de Deus. Então, ali no Jardim do Éden, quando nossos pais, Adão e Eva, pecaram, eles morreram espiritualmente. Deus mandou um animal ali e vestiu eles. Tudo isso indica que é o próprio Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus. Então, ele veio libertar os homens, tirar o cativeiro, ou seja, o pecado aprisiona o homem a alma e coloca o homem preso à mercê, a domínio do diabo Satanás. Então Jesus, naquela cruz, ele venceu o diabo, Satanás. Ele desfez, quebrou, aniquilou as obras do diabo Satanás. Então Jesus não vem enriquecer você. Isso é os falsos profetas. Não acredite na teologia da prosperidade. Não é de Deus, não tem base bíblica. Não vem te dar nada da terra. E sim lá na glória, galadão, riqueza durável, que não irá envelhecer. Ninguém irá roubar de você, será seu para sempre. Mas aqui na terra, não. Ele vem te dar a salvação, o melhor presente da sua vida. Melhor do que carro, casa, bens materiais.
riquezas, ouro, prata, melhor do que tudo, pois é eterno. A sua alma tem um valor incalculável para Deus. Você tem um valor tão imenso, tão incalculável para Deus, que o seu filho tem que morrer naquela cruz para salvar você, para libertar você do pecado, da morte e do inferno eterno. Amém? Então Deus dá um tempo para todo mundo, ano aceitável do Senhor. Ou seja, Deus dá um tempo para que você venha se arrepender. Chegará um tempo que Deus não irá te aceitar. Porque você está repudiando, rejeitando e não aceitando a sua misericórdia, a sua graça e o seu amor que está em seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então os homens estão brincando com Deus, estão zombando de Deus, não querem seu Filho Jesus. Zoam, caçoam de Jesus, estão blasfemando, questionando, criticando o Senhor Jesus, sua palavra. Você é nada. Você é miserável, pecador, ignorante como eu. Nós precisamos de Jesus. Sem Jesus, nós merecemos ir para o inferno. Sem Jesus, você irá para o inferno. Então, pare de ir na igreja buscar as coisas do mundo. Busque o reino de Deus, o reino de Deus, o reino de Deus, que é eterno, para todo sempre. Mas, infelizmente, Satanás, o diabo, tem feito com que homens se inclinem para o mundo, ou seja, apenas desejem o mundo, coisas materiais que seus olhos podem ver, suas mãos podem tocar, mas passa. Então não vale a pena você seguir um falso evangelho. Mas a princípio que seria a palavra evangelho. Como nós já lemos aqui, a palavra evangelho no grego é evangelho. Significa boas novas. Boa notícia e boa mensagem. O que significa? Significa que o homem estava preso pelo pecado, chamado pelo próprio diabo, Satanás. Então, Jesus é as boas novas. Ele é o nosso Salvador. Ele resgatou, libertou, perdoou os homens do pecado. Mas isso tem validade, crédito e eficácia em sua vida se você aceitar Jesus como seu único Salvador da sua vida. É se arrepender dos seus pecados, metanoia, mudar de mente, de conduta, de caminho e passa a seguir a Jesus. Amém? Então agora, vocês abrem a palavra de Deus, Epístola de Paulo Apóstolo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 8 em diante, amém? Gálatas 1, 8 em diante, diz assim: mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, ou seja, maldito. Assim, como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já vos recebestes, seja anátema, maldito também. Glória a Deus. Então é do diabo. Satanás está por trás. Se alguém se ensinar, doutrinar outra coisa, outro evangelho, outra salvação, outro caminho, além deste aqui, da Bíblia Sagrada, palavra de Deus, Jesus, o verbo, a palavra, considere como do diabo, Satanás. Então os homens estão perdidos, porque os homens estão acreditando
em outros homens, em livros, em teologia. Não, é a palavra de Deus. Você não precisa recorrer a outros caminhos, outros ensinos, outra doutrina, para que você venha ter vida eterna, vida que acontece para somente psique e alma. Então, o evangelho é um só. Não existe evangelho para homens, para mulheres, para crianças. Não, se aparecer outra além deste, é do diabo Satanás. Então o diabo tem enganado você. O diabo tem ludibriado homens, para que homens venham seguir religiões, seitas, filosofias, doutrinas de homens, doutrina do diabo, Satanás. Então é evangelho de Jesus. Não existe outro. Então muitas pessoas têm ido para o inferno, para o Hades, para o fogo que nunca se apaga. Por quê? Porque eles estão seguindo outro evangelho, que não é este. É do diabo, Satanás. Então o diabo quer que você siga outros caminhos largos. Mas o caminho de Jesus é estreito, apertado. Para seguir Jesus exige renúncia, abandono, rejeição quanto às coisas do mundo. Não é fácil ser um cristão, é quase impossível. Pois o diabo Satanás está por trás. Então é Jesus. Jesus é o evangelho. Jesus é a libertação. Jesus é a Páscoa do homem. Jesus é a salvação do homem. Jesus é a esperança do homem. Jesus é a solução do homem. Jesus é o perdão para o homem. Jesus é a salvação para o homem, para a sua mente, física e alma, que não morre. Então, mediante a isso, não é a igreja, a Assembleia de Deus que irá salvar você. Não é a igreja Deus Amor, não é a igreja presbiteriana, não é a igreja batista, não é a igreja católica, não é a Testemunho de Jeová, não é a Congregação Cristã do Brasil. Então, não é o espiritismo, não é o satanismo, não é o ocultismo. Só existe um caminho. E se nesses lugares que eu citei aqui te ensinar outro evangelho além deste, é do diabo Satanás. Então, igrejas que não pregam a verdadeira palavra de Deus, do diabo Satanás. Então é isso aqui. Não sigam homens. Vai na igreja? Sim. Mas preste atenção na palavra que o pastor pregador está proferindo para você. Se não tem base bíblica do diabo. Amém? Então, lembram-se que Satanás se transfigura em anjo de luz, ou seja, ele vem de uma forma, de um modo, e não levante suspeita. Ele vem e age de uma forma sutil, sapatinho de algodão, para não assustar você. Então, cuidado. Cuidado, cuidado. Não querem homens, mas sim na palavra. Se algum homem ou mulher se ensinar outra coisa, outro evangelho, além deste, do diabo Satanás, não creia.
não aceite, não pratique em sua vida. O Evangelho é um só. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E além do mais, Deus não precisa de nós. Deus não precisa de homens. O próprio Deus fez tudo, construiu tudo, ergueu tudo com o seu poder. Amém? Então a palavra de Deus não é de homens. Jesus, inspirada pelo Espírito Santo. Os homens escreveram? Sim, mas o autor da palavra de Deus, Jesus, o Espírito Santo de Deus. Então por isso que ela é sagrada. Então, para a palavra de Deus, considere com heresia, distorção, falsificação, adulteração da verdade. E além do mais, se alguém negar Jesus, rejeitar Jesus, não aceitar Jesus, não crer que ele se fez carne, homem, habitou entre nós, ao terceiro dia, ressuscitou, está à destra de Deus Pai, e há de voltar. Se alguém não ensina isso, não pratica isso, não afirme que isso é verdade, que negue isso, considere como heresia. É falso, não é de Deus. Então o Evangelho é boas novas, boa notícia e boa mensagem. É boa notícia para o homem, que o homem tem uma oportunidade, tem uma segunda chance, tem um caminho, tem um Senhor, um Salvador, para que venha ter vida e vida com abundância. Então, o Evangelho é Jesus. Então, fora de Jesus, é um falso Evangelho. Então, Jesus não veio te dar riquezas, não veio te dar cura, não veio te dar uma vida boa, não. Jesus diz, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venço o mundo. Então, em Jesus, você pode vencer. Em Jesus, você é salvo pelo seu Evangelho. Amém? Glória a Deus. Então, o Evangelho é de Cristo Jesus, não é de homens nem mulheres. Cuidado. Então, o Evangelho é de Jesus. Somente um Evangelho existe. Se existe dois ou mais, do diabo, Satanás, não aceite, não pratica, não quer conhecer. Se afaste e corra dele, pois é do diabo, Satanás, nosso inimigo. O diabo odeia você. Então não siga caminhos de homens. Siga o caminho de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, disse Jesus. Amém? Então, além do mais, em 1 Timóteo 2,5 diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Não é por Jesus, com Jesus, em Jesus. Não é Maria, Papa, Padre, Pastor, Pregador, obras humanas, homens, riqueza dos homens, inteligência, sabedoria dos homens. Não. É Jesus e ponto final. Então o Evangelho é um só. E esse Evangelho é Jesus Cristo. Ele tem boas novas, salvação, perdão para a sua alma, principalmente que não morre. Então, aceite Jesus como seu único, suficiente salvador da sua vida hoje, agora. Não morra sem Jesus. Se morrer sem Jesus, é inferno para você, sofrimento para você eterno. Então, venha para Jesus. Ainda há tempo. Se você está desviado do caminho do Senhor Jesus, volte hoje. Faça como o filho pródigo. Pode correr para o Pai. O Pai ainda está perto. Amém? Então não perca a chance. Assiste o Evangelho de Cristo Jesus. Fora o Evangelho de Jesus, do diabo Satanás. Então, venha para o Evangelho de Cristo Jesus, pois Ele é o nosso Senhor e Salvador. Amém? Glória a Deus, glória a Deus.